Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD. Eu sou Clóvis Fernandes e hoje iremos falar como obter um código de qualidade. Essa é uma grande preocupação que a gente tem. A primeira preocupação é que o programa funcione. A segunda é que o código seja manutenível, que possa ser trabalhado por mim mesmo no futuro ou por outras pessoas. Eu posso obter essa qualidade diretamente aplicando bons princípios de projeto, boas práticas, ou mesmo que eu não tenha aplicado isso, e o meu código ficou um tanto sem qualidade, eu posso transformar esse código com pouca qualidade para um código com mais qualidade. E isso é o que a gente vai ver nessa aula de hoje. O que é, então, um código de qualidade? Tá certo? Ou melhor, como reconhecer que um código é de qualidade ou não? Não tem outra maneira. Temos que examinar o código que nós estamos trabalhando ou usando no nosso desenvolvimento. Às vezes também olhamos documentos associados, como diagramas de classes, decisões que tomamos para desenvolver de uma forma ou de outra e assim por diante. Então, o que nós fazemos é isso aí. Nós vamos examinar o nosso código de uma maneira mais delicada, tá certo? Vamos olhar e ver o que acontece. Mas, então, o que é que caracteriza um código de qualidade, de alta qualidade, tá certo? O que é que vai caracterizar? Nós iremos mostrar aqui algumas características de software de qualidade. A primeira delas é que ela deve ser escrita para os desenvolvedores. Quer dizer, existe uma máxima, né, que o Martin Fowler, que é um dos grandes gurus da modelagem ágil, né, que diz que qualquer pessoa, né, tá certo? Ele é um pouco mais duro. Qualquer pessoa pode escrever código que um computador entenda. Ou seja, você pode escrever um programa em que os requisitos estão incorporados naquele programa e ele funciona, tá certo? Mas ele diz que isso não é o mais importante. Para ele, o bom programador é aquele que escreve para os código que humanos possam compreender. E podem ficar tranquilos que ele considera também desenvolvedores de software humanos. Ou seja, os desenvolvedores de software é que vão ser os clientes desse código no futuro. Você mesmo no seu próprio código ou no código de outras pessoas. Se o código não foi escrito de uma forma adequada para que eu possa entender, não vai adiantar nada. Eu tenho muito trabalho. Em vez de eu fazer um trabalho de 1 ou 2 horas para entender um determinado software, eu vou perder uma semana, um mês ou mais tentando entender aquele software. Com isso, espera-se que o código esteja limpo e claro, né? O que quer dizer o código limpo e claro? Fácil de ler. Ou seja, isso vai implicar que o programa tenha métodos pequenos, classes com poucos métodos, tá certo? Vai ser fácil também de compreender. Para isso, além do tamanho, os nomes das variáveis, os nomes dos métodos, os nomes das classes devem incorporar a intenção que você está pretendendo para eles. Porque aí a pessoa, lendo o nome, já entende bem o que você está querendo dizer. Tá? Em vez de você usar uma coisa criptográfica de variável X, você vai dizer que a variável é um livro e assim por diante. Tá certo? E com isso, ele vai ser limpo e claro se promover mudanças nele não é muito difícil, tá certo? Quer dizer, isso é o que a gente espera com a modelagem ágil, que novos requisitos apareçam e que ao aparecer novos requisitos vão haver mudanças no meu programa, nas minhas classes, novas classes vão aparecer e assim por diante. Bom, se eu tenho bons princípios de projeto, boas práticas, tá certo? E aplico isso no desenvolvimento do meu software, eu aumento a chance que eu tenha um código de qualidade.
tá certo? Um código que vai facilitar a vida dos próximos desenvolvedores, vai fazer com que eles entendam melhor o meu programa, tá certo? Mas quais são os princípios empregados para criar e manter código de alta qualidade? Alguns deles a gente já viu, eu vou até repetir daqui a pouco, tá certo? Então, por exemplo, tem o KISS, Keep It Simple, Stupid. Isso tem a ver com o fato de eu, sempre que eu puder ter isso já está bem claro dentro do TDD, isso é um princípio já inserido dentro do TDD. Eu quero sempre manter uma solução a mais simples possível, eu não fico tentando fazer soluções complicadas. São passos pequenos, né, os baby steps, e eu vou pondo, deixando soluções simples. E o Yagni, né, você não precisa disso. Tradução um pouco rasteira do significado de Yagni. Você não precisa disso. Qual que é a ideia? Não tem problema de você estar sempre antecipando e olhando o que está acontecendo. Isso não tem problema. Mas na hora que eu vou produzir o código, eu não vou colocar coisas antecipando coisas, geralmente. Um caso ou outro, se eu consigo vislumbrar pelos requisitos que eu ainda tenho para fazer, que em algum momento eu vou ter alguma coisa, não tem problema de colocar. Mas fica ao meu critério fazer isso, mas eu sempre vou tentar evitar. Eu não vou querer deixar o meu programa o mais geral, sendo que naquele momento ele não precisa ser tão geral assim, porque vai me dar um trabalho extra, vai tornar às vezes o programa não muito claro, vai deixar um pouco confuso para outras pessoas, porque aquele requisito ainda não é necessário, né? Então para que ele está sendo implementado? Então isso que quer dizer o Yagni. O Dry, esse é outro conceito também bastante importante, que é o Don't Repeat Yourself. Não se repita, não duplique código, não multiplique coisas que podem ser separadas num lugar único, tá certo? Então, o código duplicado é uma verdadeira praga, porque toda vez que você mudar alguma coisa, você vai ter o quê? Muitos outros lugares para mudar. Tá? Você mudou em algum lugar, muitos outros lugares você tem que mudar, tá certo? E às vezes eles não estão tão facilmente relacionados, e aí você acaba deixando sempre alguma coisa que não foi acertada. Então é uma praga que a gente deve tentar evitar ao máximo, tá certo? Um deles, que a gente já viu, é o TDA, o Tell, Don't Ask, tá certo? Eu não quero ter os dados expostos de um determinado objeto de uma classe. E aí eu vou lá, pego esse dado, essa informação, e eu dou o tratamento dela aqui. Não, eu simplesmente deixo lá e ordeno, faça isso para mim. Tá certo? Quer dizer, eu não preciso ficar fazendo coisa que outra classe pode fazer para mim. Então, eu estou distribuindo a inteligência do meu programa. Tá certo? Eu estou distribuindo a inteligência do meu programa muito melhor para mim. Ou seja, a minha classe, eu não começo a ter classes muito sobrecarregadas, assim, de forma não natural. Pode acontecer naturalmente, mas de forma não natural, porque eu estou distribuindo a inteligência do meu programa. Se outra classe pode fazer melhor, que faça, tá certo? O outro princípio é o LOD, a Law of Demeter, em que eu não vou... Aí, no caso, é a exposição de objetos que estão associados aos meus amigos, né? Que eu tenho uma classe que tem acesso, que depende de outra, eu não quero ter acesso a uma classe que depende dessa outra. Ou seja, eu não quero trabalhar com o amigo do amigo, porque isso começa a criar confusão. O meu código já não fica o quê? Claro, ele fica o quê? Confuso. E não é isso que nós queremos. Então, todos esses princípios que eu estou falando até agora, eu posso aplicar na hora do projeto, mas eu posso melhorar meu código depois, como nós vamos ver. Um outro conjunto de princípios chamado SOLID. Nós ainda iremos ver isso neste curso ainda, tá certo?
em que cada uma dessas letras correspondem à primeira letra de cada um dos princípios. Então, são 5 princípios, em que nós iremos depois detalhar e mostrar como é que nós trabalharemos com o Solid para melhorar o código, ter um código de mais qualidade, tá certo? Isso vai ser importante. Agora, uma regra de ouro. Uma regra de ouro é sempre você expressar no seu código a intenção. Isso vai fazer com que, ao escrever bons nomes de variáveis, bons nomes de métodos, em que reflita as responsabilidades da qual esses métodos correspondem, bons nomes para classes, tá certo? Eu vou eliminar a maioria dos comentários, tá certo? Só comentários que queiram dizer por que alguma coisa está sendo feita, tá certo? É que vai aparecer, então vai aparecer em muito poucos lugares. E ao mesmo tempo, toda vez que eu estiver lendo alguma coisa, vendo o nome, eu estou vendo a intenção, eu sei o que está querendo ser feito ali, tá certo? Nós vamos usar isso bastante também, como a gente já mostrou na parte de testes, os nomes dos testes, eles carregam fortemente a intenção do que eu estou testando ali, tá certo? Mesmo usando o método que o professor Guerra mostra, ou as alternativas que eu mostrei que são possíveis de dar nomes aos métodos de teste, tudo isso fica bem claro. A intenção é muito importante. Padrões de projeto, Design Patterns. Num curso futuro dessa mesmo programa de cursos integrados, nós iremos estar falando apenas e tão somente de padrões de projeto. Ou seja, vai ser muito importante, porque isso reflete a experiência do passado. São padrões que as pessoas foram identificando de como tornar esse código não só mais usável, mas muito mais prático para você fazer mudanças, incluir novas coisas, coisas que a gente vai ver também no Solid também. Um outro conjunto de princípios que nós iremos falar num próximo curso também, que é muito importante, eu estou antecipando, que vocês podem aproveitar para olhar a partir de agora, que é o GRASP, tá certo? Feito do livro do Larman, né, tá certo? Que é muito importante para definir as responsabilidades, em que lugar que você vai criar objetos, e isso pode ajudar a você a identificar, tornar o seu código também muito mais enxuto, muito mais limpo e claro, tá certo? Não necessariamente, se eu aplicar princípios de projeto, bons princípios, eu vou obter código de qualidade, mas normalmente você vai conseguir ter códigos muito bons, tá certo? Mesmo que siga de uma maneira um pouco automática, né? Mas o ideal é sempre estar raciocinando, porque é princípio, ele não é uma regra, não é uma lei, não é uma coisa que você sempre tem que aplicar. Você tem que examinar com cuidado, porque pode ser que numa dada situação, ele não é uma boa aplicação daquele princípio, tá certo? Então, a chance de você ter código é bom, desde que você faça sempre isso de uma maneira bastante consciente. Agora, se eu não aplico, nem de uma maneira automática, nem de uma maneira consciente, com certeza a chance de eu ter código com qualidade ruim é muito grande, tá certo? É muito grande. Não quer dizer que tudo esteja perdido. A aula de hoje é para mostrar isso, tá certo? Mesmo que ocorra isso, tem salvação. E o TDD está mostrando uma coisa muito importante que eu vou falar, vai ser quase uma das últimas palavras que eu vou estar falando na aula de hoje, que é uma coisa muito importante que vai ajudar que você, mesmo que esteja com um código ruim, você pode melhorar, tá certo? Então, você tem os seus princípios de projeto que você não aplicou. Então, você não aplicou no seu código. Uma grande chance que você obtenha um código sem qualidade, tá certo? Qual é o ideal, então? A ideia é sempre você aplicar os princípios e obter sempre código de qualidade.
Mas tem um porém, esse ideal, normalmente, principalmente no TDD, é inatingível. Por quê? Porque com o TDD, você é incentivado a não se preocupar em otimizar o seu código na hora que você está lá no verde, no green, né? Dentro do ciclo do TDD, na hora de definir com mais precisão o seu código que vai fazer o teste funcionar. Você não é obrigado a fazer nada sofisticado ali. Se sair automaticamente, ótimo, beleza, você construiu um código bom. Mas você não é, então, não vamos garantir que você vai pôr um código bom ali. E também não tem problema. Ou seja, no final, com o TDD, eu estou falando dentro de um ciclo. Daqui a pouco a gente vai prosseguir. Naquela parte que ainda estou construindo, tá certo? Eu vou construir um software com um certo grau de qualidade, tá certo? Como é que a gente vai proceder, então, para ter código de qualidade? É isso aqui. Normalmente, num código em que eu faço um BDUF, né? Um Big Design Upfront, projeto tudo antes, eu posso, então, aplicar bons princípios de projeto, de tal forma que eu construa uma aplicação com código de qualidade, tá certo? Já quando eu estou construindo no TDD, às vezes vou ter códigos de boa qualidade, às vezes não, tá certo? Mas é um código, eu diria, que pode melhorar, tá certo? Aí, seguindo os princípios de projeto, eu olho esse código sem qualidade e, seguindo os princípios de projeto, eu posso transformá-lo num código de qualidade. Qual a vantagem que eu tenho agora no TDD de fazer isso? Eu posso verificar isso de uma forma muito fácil. Quando eu tenho o meu código lá, eu sempre tenho a bateria de teste funcionando. Então, o código não tem uma qualidade muito boa, mas ele funciona. Ele está respondendo a todos os requisitos, as responsabilidades daquele software. Ele funciona. Quando eu faço, o que eu posso fazer então é uma transformação, seguindo esse princípio, um código de qualidade. Agora sim eu vou fazer com um código de qualidade. Eu não vou fazer tudo de uma vez, eu vou fazer também passo a passo essa transformação. E vou estar sempre checando pelo teste. Porque como eu tenho a bateria de testes, eu garanto que o meu código agora transformado, agora com mais qualidade, ele funciona tanto quanto aquele sem qualidade. Então, qual código que você prefere? O código de qualidade que funciona tanto quanto o outro. Por que eu vou querer o outro, tá certo? Essa transformação preserva o comportamento. É isso que é importante aqui. Ou seja, essa transformação que preserva o comportamento, e que eu checo isso através das baterias de testes, né, tá certo? A gente chama de refatoração. Ou seja, aquela fase do TDD, que é o de refatoração, é isso que nós acabamos fazendo. Nós estamos sempre nessa luta de pegar o código anterior, transformá-lo para um código de qualidade. Nós vamos ver depois que isso não é só na qualidade de um código dentro de um método ou de uma classe, mas é no conjunto todo da aplicação. Com isso, a gente acabou de mostrar para vocês como obter um código de qualidade, quer seja não usando o TDD ou quando usar o TDD. Nós vamos detalhar agora como é que a gente faz isso, essa refatoração, né, que é essa transformação em que a gente preserva o comportamento, né, da aplicação. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos mostrar ao longo do curso. Nessa próxima aula nós vamos mostrar duas pequenas transformações, duas refatorações, exemplos. Vamos situar, na verdade, né, o que é refatoração, e depois, ao longo do curso, nós vamos estar mostrando as técnicas de refatoração, porque eu tenho as técnicas de refatoração que, baseado nos princípios, nos bons princípios, nas boas práticas de projeto, eu vou ter sempre um código com qualidade. Momentaneamente ele pode ficar sem tanta qualidade, mas ao final ele sempre vai ter uma qualidade muito boa. Obrigado.